Henrique querido já está aqui, já vou convidar ele. Já está aqui, deixa eu convidar. Já tô chamando. Tudo bom? Oi, querido. Oi, tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Como é que você tá? Olha, dentro do possível, nessas condições históricas, estou caminhando bem, sim. Eu acho que é um desafio para todo mundo, né? É um grande Sim, desafio. Eu estava falando mais cedo numa outra live que é um momento para que a gente possa se revisitar e tentar fazer essa travessia com o mínimo de discernimento e sanidade, né? Porque vai exigir muito de nós, né? vai exigir muito, viu? Esforço coletivo, individual, muito grande para a gente conquistar o futuro. Sim, bom, Henrique, eu queria abrir te agradecendo. Eu conheci o Henrique em 2018, né? Nós fizemos uma mesa junto na FRJ com esse tema, na verdade, falando um pouco sobre racismo religioso e o quanto é importante esse diálogo, né? Vindo de duas pessoas que têm espiritualidades de vida distintas, mas que vibram no mesmo sentido, né? E tu traz algo que é muito importante para mim, que é sempre quando tu fala a questão do amor, né? Que eu acho que é o princípio vital das espiritualidades que não estão para punir, mas espiritualidades que estão para isso me despertou quando eu ganhei esse livro aqui do Ronilson, que é um irmão querido que eu sei que está nessa caminhada contigo. E o Sim, Ronilson, ele fez um prefácio lindo para mim e no final ele escreve Axé em Deus. E aí eu entendi o quanto era importante, né, esse diálogo assim. E aí eu queria, Henrique, te ouvir um pouco, e o povo que já, nossa, tem 3 minutos que a gente começou, já tem 180 pessoas nos assistindo, o povo estava me pedindo isso. E que tu falasse um pouco, assim, né, o quanto é importante diálogos como esse para tentar pensar esse racismo religioso, né? Porque quando te vejo falar de Jesus e te vejo trazer uma figura de um Jesus que é um Jesus que não dialoga com essa violência estrutural que está sendo colocada aí, né? É um Jesus que eu entendo que se ele olhasse para isso, eu acho que ele perguntaria assim, tá, mas o que vocês estão fazendo, né, de tudo que eu me propus a passar para a humanidade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. com certeza. Bem, mais uma vez, obrigado por esse espaço. Eu te acompanho. Aquela mesa que a gente dividiu foi muito boa. Então, obrigado pela tua caminhada, pela tua militância, por tua fé e por tua espiritualidade. O racismo, ele é estrutural e estruturante na nossa sociedade e ele atravessa também a dimensão religiosa. O racismo religioso, no meu entendimento, nada mais é do que o racismo, só Sim, que atravessando a dimensão da religião. E no caso do cristianismo, o racismo, na verdade, sufocou e muito toda a africanidade que existe na Bíblia, toda negritude que existe na Bíblia. O racismo produziu uma eurocêntrica, patriarcal, individualista da própria Bíblia. Então, a lente racista nos rouba as histórias negras da Bíblia, a lente racista nos rouba o próprio Jesus negro. Eu sempre digo que em vários espaços onde eu vou e eu falo que Jesus é negro, isso gera um certo incômodo e as pessoas sempre me pedem para provar isso. Qual é a fonte, qual é a referência? E isso é muito curioso, porque o Jesus branco passa como natural, universal, neutro, imparcial. E o Jesus negro precisa ser defendido, precisa ser provado, como se o Jesus branco fosse natural e o Jesus negro fosse ideologizado, fosse uma forçação de barra. Então, esse próprio incômodo revela o caráter estrutural do racismo dentro do próprio cristianismo.
Até porque, do ponto de vista histórico, geográfico, epidérmico, político e existencial, de fato, a figura de Jesus de Nazaré tem muito mais a ver com os corpos negros ao longo da história. Então, o racismo impregnou a leitura da Bíblia, a visão de mundo, a visão de teologia, a perspectiva do Cristo, tem a ver com essa perspectiva colonizadora do pensamento e dos corpos, e tem a ver, evidentemente, para concluir essa primeira fala, com a violência histórica contra as religiões de matriz africana. Não dá para entender essa violência apenas como intolerância. É mais do que intolerância, é uma intolerância seletiva, é uma intolerância influenciada, é uma intolerância determinada por esse pressuposto, por essa epistemologia, por esse olhar, por essa interpretação racista. E eu termino essa minha primeira fala até com uma confissão pessoal, um testemunho pessoal. Eu precisei ressignificar a minha fé. Eu precisei me destituir de lentes racistas que, inclusive, atravessavam o meu olhar, roubavam a minha identidade e influenciavam a minha leitura da Bíblia. Então, quando eu era adolescente, 15, 16 anos, ainda dentro de uma perspectiva mais conservadora, eu fui ensinado a respeitar, digamos assim, várias experiências religiosas. Por exemplo, respeitar o catolicismo, entende? Respeitar o islamismo. Mas, com relação às religiões de matriz africana, o verbo que aparecia não era o verbo respeitar, era o verbo repreender. Olha só. Por que essa seletividade? Porque outras religiões eu respeito e porque estas religiões eu repreendo. Então eu não conhecia nada sobre Umbanda, não conhecia nada sobre Candomblé, não conhecia nada sobre a espiritualidade africana, mas eu já tinha uma verdade. Eu já tinha um olhar definido, eu já tinha uma postura sólida, porque o racismo faz isso. O racismo silencia o outro, cria uma mentira sobre o outro e enclausura o outro nessa mentira. Então o racismo cria literalmente uma falsa verdade, sem conhecer, sem conviver, sem encontrar, sem dialogar, eu achava que tinha que repreender. Graças a Deus, com o passar do tempo, eu destituí desse lugar, eu ressignifiquei o meu olhar, eu abracei a minha identidade racial, eu percebi as histórias negras da Bíblia e eu passei a ser um militante da causa interreligiosa e do combate ao racismo religioso. Mas veja, a minha subjetividade no início foi sutil e perversamente atravessada por essa lente racista que se passa como natural, que se passa como universal, como se não fosse uma produção histórica, entende? Desculpa, acho que eu falei demais. Não tem essa de falar demais. Eu tô aqui encantada e te ouvindo. É extremamente importante porque tu está trazendo algo que essa ideia, eu te ouvi falar, né, sobre essa subjetividade, né, e esse modo de subjetividade cristão que promove justamente uma negação sobre si. E numa era que maciçamente as pessoas pretas, né, elas cada vez menos estão nas espiritualidades africanas, cada vez mais elas estão nas espiritualidades, né, nas igrejas, e é muito violento e é muito perverso quando as pessoas pretas olham para esse lugar que tem um pertencimento ancestral, né? Por mais que elas não vivenciem essa espiritualidade, tem um pertencimento ancestral, porque advém de onde vem, né, os nossos irmãos que vieram para cá com o maior crime da humanidade, que foi o genocídio, né, sistematizado no processo de escravização. E aí hoje, para te ver como o racismo ele opera e ele permeia, cria-se um ideal universal de salvação que não pode ser a figura de um homem negro, né? E aí essa figura, e aí você faz o quê? Você cria uma ideologia dominante para matar o que diz respeito sobre ti. É verdade. E aí,
E aí, quando tu traz essa outra narrativa, porque eu lembro, assim, que eu nunca tive outra espiritualidade na vida, né? Eu sempre, em 40 anos, sempre fui vencedora das espiritualidades de matriz africana, e eu sempre entendi exatamente isso que tu está falando, que não é intolerância, é racismo religioso. Porque Sim, tudo que tem ligação com os negros, né? Tudo que tem uma ligação direta com os negros, automaticamente precisa ser negado, porque você precisa despotencializar a e, figura das pessoas pretas. E imagina você fazer isso com a fé. nossa, Imagina você dizer para o mundo que o salvador desse mundo, né? E que esse livro, que como diz o Rony Nilson, é um livro preto de hermenêutica branca, ele isso. pode inclusive nos ajudar das violências sistemáticas que o racismo promove. Eu queria te ouvir um pouquinho se você acha que isso faz algum sentido, porque eu fico olhando e tudo, e aí eu fico pensando assim, tudo que é dos negros eles tiraram. E tirar a fé da população negra, a fé de um Deus negro e a fé das espiritualidades de matriz africana, até que ponto não contribui para esse controle que o racismo constrói sobre os nossos corpos, sabe? Controle que eu digo de não nos possibilitar, que não nos dá um pertencimento, sobretudo civilizatório. Porque você Sim, imagina uma população entender que ela tem uma ancestralidade africana e que ela tem um Deus e deuses que partem. É você construir uma perfeito. potência, sabe? Com certeza, Catiúcia. É, o racismo, ele elabora a inferioridade do outro. Ele cria uma categoria de subalternidade humana ou de subhumanidade. É aquilo que o Achille Mbembe, ele fala sobre reconhecimento pela dessemelhança. Esse outro, que na verdade é uma projeção, é uma invenção do olhar racista, esse outro é tão diferente, mas tão diferente, que eu não consigo partilhar com ele de um sentimento de comunhão, de pertencimento mútuo. Então, é o reconhecimento pela dessemelhança ou o reconhecimento pelo exotismo. Ah, é exótico, é primitivo, é atrasado, é não civilizado, é inimigo, é do mal, mas é a construção de um olhar sobre o outro que tira do outro o direito de falar de si, com liberdade, com autonomia. Então, eu concordo com você que essa narrativa, ela despotencializa, ela subhumaniza, ela tenta tirar essa vitalidade do corpo e da autonomia do outro, cria esse sentimento de rejeição. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, tinha um livro de evangelização infantil chamado Livro Sem Palavras, que era só com cores. Então, logo na primeira página do livro, a professora da escola bíblica dizia assim: nós, seres humanos, somos pecadores. Nós nos afastamos de Deus. A cor que aparecia no livro para simbolizar essa condição de pecado era a cor preta. E isso eu criança vendo isso. Daí, você me ouve bem? Sim, sim, Você te me ouço, ouve? te ouço. Certo. Daí, Sim, sim. ela virava a página e dizia: Deus enviou Jesus e Jesus deu a vida por nós. Jesus morreu por nós na cruz. Jesus derramou o seu sangue ali, como prova desse amor de Deus que se sacrifica em nosso lugar. Daí ela virava a página e aparecia a cor vermelha. Então ela dizia: quando a gente crê em Jesus, a gente é perdoado, a gente é uma nova criatura, a gente sai daquela condição anterior decaída, a gente é uma nova pessoa. Ela virava a página e a cor que expressava essa nova e boa condição era a cor branca. Então, eu chegava em casa, minha mãe branca, meu pai negro, e eu dizia para minha mãe, com 5 anos de idade: mãe, eu não quero ter a cor do meu pai. Ou seja, eu estou pegando um exemplo para mostrar como a narrativa criada me fazia desprezar, não reconhecer, não valorizar tudo aquilo que tinha relação com a minha cor, com a minha ancestralidade, com aquilo que tem a ver com a história do meu próprio povo. Então, uma criança,
certo? Forjada numa subjetividade racista. Porque o racismo cria essa negatividade do outro. Então, o racismo não é uma questão de índole individual só. O racismo é um projeto de sociedade, é um sistema civilizacional, é uma forma de conceber, de interpretar o mundo. E essa forma é necessariamente violenta. Daí, dialogando com o que você falou, colonização escravocrata da América, patriarcal, racista, escravocrata. Imagina só a imagem de um Jesus negro. O incômodo que seria para aquele sistema político, econômico, racial, religioso. Aí tem a ver com o que você falou, esse silenciamento dessa potência social, histórica, emancipadora da Bíblia. Porque não é só uma questão epidérmica, é uma questão existencial. A leitura eurocêntrica da Bíblia é uma leitura que esvazia a Bíblia do seu significado histórico, das suas tensões políticas, das suas disputas. Então, a Bíblia é retirada do chão da história e se constrói uma religiosidade extremamente individualista, privatizada, desconectada das questões do mundo e da sociedade, voltada para uma dimensão pós-morte. Portanto, a leitura eurocêntrica da Bíblia anestesia o potencial emancipador da Bíblia. Essa lente racista tira a história de libertação do povo, tira a denúncia dos profetas contra a injustiça, tira o Jesus que andou entre os pobres, entre os oprimidos, que quebrou os preconceitos, que desafiou o poder político-religioso da época. Nada disso é visto, porque a devoção derivada dessa leitura é uma devoção intimista, é uma devoção voltada para esse eu deshistoricizado. Então, se tira Jesus da história, se deshistoriciza Jesus, se despolitiza Jesus, Jesus vira um mestre religioso de almas. Então, tudo isso para dizer que o racismo é uma lente, é um projeto, é um sistema que, dentro da religiosidade cristã, esvazia o conteúdo emancipador da Bíblia e forja uma subjetividade religiosa que não consegue congregar com a diferença e que acaba, digamos assim, perseguindo a ancestralidade negra. Um Jesus negro da periferia, emancipador e inquieto, é insuportável para um sistema fundamentalista, racista e capitalista. Não, nossa, que incrível tu falar isso, porque essa narrativa de Jesus é uma narrativa africana. Porque quando eu te ouço, e eu ouço e leio o Ronilson, e ouço o meu outro irmão, o Raiz André, e muito mais, eu entendo assim o quanto esse princípio Ubuntu também, que é um princípio de coletividade, de partilha, né? E de pensar um Jesus que estava sobre esse movimento, sabe? Que estava responsabilizado com essa partilha coletiva. Que é um Jesus que não vai julgar, que é um Jesus que entende o outro, e esse entendimento do outro ele é fundamental, porque ele ajuda, inclusive, na construção daquela comunidade. Porque eu vejo um Jesus andando em comunidade, não vejo um Jesus andando em sociedade. Sabe? Interessante. Quando eu vejo você falar isso, eu falo, cara, ele está falando de um Jesus... Porque, assim, Jesus teve no Egito 30 anos, né? E eu estudo o Egito. E aí eu entendo assim, claro, que é por isso que o Henrique fala, do pastor fala do Jesus desse lugar, porque é como os povos do Antigo Egito, os queméticos, utilizavam o modo de vida, que é esse modo da partilha, que é esse julgar, de entender um julgamento. Tem um filósofo da antiguidade, que é o Ptahotep, que ele fala sobre a justiça. E ele justamente traz assim, como que a gente vai estabelecer essa justiça? Como a gente vai fazer uma justiça sendo justo e sendo justo consigo mesmo? E aí hoje eu vejo um Jesus, uma leitura equivocada de Jesus, que é uma leitura de um Jesus que pune,
que é um Jesus Isso. punitivo, né? Que é um Jesus que promove o racismo, que não é um Jesus, vou ressignificar, é em nome de um Jesus, né? Que promove um racismo, que promove uma violência de gênero, que promove uma transfobia, uma homofobia. E aí eu fico pensando assim, como que essa figura, né, que permeia pelos campos africanos, que divaga dialoga com os diálogos existentes desde o continente africano, desde essa maestria que foi o Egito, hoje pode virar e vai julgar o casamento entre pessoas que têm... Eu sempre falo, não gosto de falar pessoas do mesmo sexo, mas eu falo de pessoas que têm o mesmo fluxo vibracional, porque eu acredito que antes da matéria tem uma ligação que é atravessada pelo espírito. É o Legal. espírito que se apaixona e depois a gente constrói, né, um movimento de amor. Eu queria que você falasse um pouco desse Jesus que consegue pensar um modelo de mundo, porque pelo que tu fala, pela essa leitura, é um Jesus que me deixa mais tranquila. E me deixa mais tranquila de vivenciar a minha espiritualidade de matriz africana, sem que uma outra pessoa que olhe para a minha espiritualidade não me demonize, mas entenda que há um sistema comunitário de organização a partir de um princípio africano, seja na leitura de Jesus, seja na leitura de orixás, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco o que tu acha sobre isso. Assim. Maravilhoso. Primeiro, assim, muito bom te ouvir. Eu gosto muito de te ouvir, eu aprendo demais. Adorei o que você falou. Jesus andou em comunidade. Não tem como interpretar Jesus sem interpretar o povo de Jesus, a comunidade de Jesus. Quer ver? Como é que eu vou contar para alguém sobre Martin Luther King? Como é que eu vou contar para alguém sobre Malcolm X sem falar sobre o racismo nos Estados Unidos? Entende? Se eu quiser contar para alguém, quem foi Martin Luther King? Quem foi Malcolm X? Eu vou precisar contextualizar minimamente a escravidão, o racismo, a desigualdade nas leis. Bem, qualquer exemplo, se eu quiser contar quem foi Zumbi, quem foi Dandara, quem foi João Cândido, qualquer pessoa que eu queira contar a sua história, eu preciso minimamente contextualizar, certo? Agora, curiosamente, o que o fundamentalismo faz é falar sobre Jesus descontextualizando Jesus, como se Jesus fosse uma cabeça falante fora da dimensão histórica. Ora, se para falar de Martin Luther King, se para falar de Malcolm X, se para falar de Dandara, de Zumbi, se para falar de João Cândido, eu preciso contar um pouco da história e do contexto, o mesmo princípio se aplica para entender quem foi esse Jesus. Esse Jesus era parte de um povo oprimido, de um povo colonizado pelo Império Romano. A crucificação, por exemplo, que acabou sendo o destino da vida de Jesus, era um instrumento de tortura e de punição do Império Romano sobre os considerados bandidos e subversivos. Então, Jesus nasce dessa terra. Jesus nasce desse endereço social. Logo no início da sua vida, ele sobrevive a um genocídio operado pelo próprio Estado. Está lá no Evangelho que Herodes, o administrador da Galileia, fica sabendo que no meio do povo está nascendo o Salvador. Porque a ideia messiânica que aparece na Bíblia é uma ideia de revolução, de ruptura. Olha, Deus vai visitar a gente e Deus vai libertar a gente dessa condição de opressão. Nas palavras de Antônio Conselheiro, lá de Canudos, o sertão vai vir mar. Então, ou seja, a expectativa messiânica era uma expectativa contra ele. Quando Herodes fica sabendo que do povo está nascendo o Messias, ele manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. Então, Jesus já nasce marcado para morrer. Um corpo pré-selecionado para a morte. E só sobrevivem, fazendo conexão com o que você falou, porque José e Maria pegam o menino e levam para o Egito. Então, uma família de refugiados que atravessou a fronteira, que foi ser acolhida no Egito. Então, é muito potente esse relato, cheio de significados altamente atuais. E daí esse menino, quando volta para sua terra, para Galiléia, para a Judéia,
para continuar fazendo conexão com o que você falou, a forma de Jesus ensinar era uma forma extremamente oral, comunitária, cheia de imaginação. Que o método de ensino de Jesus está muito mais ligado à sabedoria africana do que à metafísica europeia, grega. Jesus era um contador de história. Jesus era alguém livre de espírito e de imaginação. E, por fim, para terminar essa narrativa, tá muito chato? Não, que é isso? Você pode continuar, que eu tô. Não, a verdade para Jesus, porque a palavra verdade, ao longo da história, dá medo. Porque em nome da verdade, como já se perseguiu, como já se matou, como já se sequestrou a liberdade dos corpos. Mas olha, para Jesus, verdade não era doutrina. Verdade não era dogma. Verdade não era uma coisa pré-fixada. Para Jesus, a gente percebe isso no Evangelho, verdade é encontro, verdade é relação, verdade é aquilo que gera emancipação mútua. Então, toda visão colonizadora, vou levar a verdade para aquele que não conhece. Isso não tem a ver com Jesus. Jesus não levava a verdade. Jesus vivia a verdade no encontro, na troca, na possibilidade de darem a sua própria liberdade. Portanto, deu uma travada, não foi? Ou já voltou? Você me ouve? Isso é tão incrível, porque a gente entende como tem uma narrativa estritamente africana, né? E nas espiritualidades de matriz africana também tem isso, né, para nós, assim. Não tem uma verdade absoluta, né? Porque dentro de uma espiritualidade há um panteão que nos auxilia e que nos ajuda a conduzir. Então não existe essa verdade, essa imposição da verdade. E isso é algo que nasce, né, com os adventos da colonização. Isso nasce com essa leitura ocidental de mundo, né, singular, patriarcal, hegemonicamente masculina, que tem que impor a sua verdade em detrimento de um poder, de um dogma, né? E aí, quando tu traz isso, nos ajuda, por exemplo, a esse diálogo sobre racismo religioso, porque em nome de uma pretensa fé, nós não conseguimos estabelecer diálogos e o que me preocupa, Henrique, muito assim, é cada vez mais eu ver, e aí falando enquanto pessoas pretas, assim, pessoas pretas cada vez mais tendo uma narrativa de distanciamento, né, de uma possibilidade de entendimento de mundo que advém delas, porque Jesus advém de uma narrativa preta, mas o modus de operação dessa vivência é estritamente branca, é estritamente ocidental, né? Estritamente ocidental. Sim. E aí, quando tu fala, queria que falasse um pouquinho sobre as experiências interreligiosas da Bíblia, me faz lembrar muito dessa relação que ele pode ter construído no Egito, sabe? Porque era um modus como a espiritualidade, ela utiliza como a espiritualidade, no Kemet, né, no Antigo Egito, eu falei num TED, né, quando nós estamos falando de ancestralidade, nós não estamos falando de espiritualidade, mas quando nós estamos falando num processo de filosofia de mundo, como a vida era experimentada por um sistema filosófico, ela tinha um atravessamento espiritual, então ela precisava do exercício da espiritualidade para existir. Então, quando tu fala dessa experiência interreligiosa, me parece que tem muito isso, dessa característica do Egito, sabe, nessa narrativa. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Jesus cresceu na Galileia, na região norte. Ao sul era a Judéia, ao norte era a Galileia. Toda essa região era colonizada pelo Império Romano. Estava sob administração romana. Mas a Galileia, a região norte, ela era mais marcada pelo sincretismo religioso, pelo intercâmbio cultural. Tanto é que o povo da Judéia, o povo do sul,
olhava para o povo do norte com certo receio, com certo preconceito, como se o povo do norte tivesse perdido identidade. Tem até um texto do Evangelho, Jesus está ganhando uma certa fama, Jesus está sendo mais conhecido, e alguém pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que era a origem de Jesus? Ou seja, uma fala extremamente preconceituosa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa dessa região aí, um tanto quanto sincrética? Por que eu estou dizendo isso? Porque o local onde Jesus viveu, onde Jesus cresceu, já dá indício de que ele aprendeu a ver o sagrado, aprendeu a ver a manifestação de Deus para além da sua própria cultura, para além da sua própria visão. Jesus tinha, portanto, essa abertura ao diálogo, essa escuta àquilo que é diferente. Esse sagrado tem uma questão na época de Jesus que também ajuda a entender isso, a ideia de que a adoração era muito territorializada. Em outras palavras, o lugar certo para adorar é no Templo de Jerusalém. O templo é o lugar da habitação de Deus. E Jesus quebra essa narrativa totalmente e ele desloca não para um lugar, mas para uma postura, para a disposição do coração. Isso não é detalhe, porque o lugar não era só um lugar, era uma doutrina, era uma determinada visão, era um determinado sistema de poder. Então, Jesus está quebrando com essa pretensa de dominar Deus, de confinar Deus, de dizer, olha, é aqui o lugar certo, ou é aqui a doutrina certa, fora daqui não há salvação. Jesus implode com esse templo, com essa tentativa de confinar. Ele aprendeu a ver dentro, na esquina, na praça, nas culturas, na Galileia, na Samaria. Jesus viu Deus, portanto, nessa pluralidade da vida. E daí tem um texto do Evangelho que é muito significativo, que eu queria comentar. Estava Jesus caminhando com seus discípulos, daí um discípulo chega para ele e fala assim, Senhor, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome e ele não faz parte do nosso grupo. O que a gente faz? A gente vai lá repreendê-lo? Então tem esse trecho no Evangelho. Cabe aqui um parênteses, cabe aqui uma observação. As curas e os exorcismos praticados por Jesus precisam ser interpretados dentro daquele contexto histórico. Então, o que acontece? As pessoas enfermas e as chamadas endemoniadas eram pessoas estigmatizadas socialmente. Tinha uma cultura na época que culpabilizava o indivíduo ou a família do indivíduo por sua condição de padecimento e de enfermidade. Então, na verdade, as curas e os exorcismos são sinais de libertação social. Jesus está denunciando os critérios hegemônicos que estigmatizavam pessoas. A leitura que se faz hoje sobre essas curas e esses exorcismos é uma leitura hegemonicamente muito equivocada, muito superficial e que, na prática, ainda estimula uma religiosidade muitas vezes violenta. Sim. Curas e exorcismos não eram lógica de violência e de opressão. Pelo contrário, Jesus estava satirizando uma sociedade que estigmatizava e que excluía pessoas. Então, quando você vê curas e exorcismos no Evangelho, tem sempre relação com quebra de opressão, acolhimento e trazer a pessoa de um isolamento de exclusão para um acolhimento de comunhão. Então, Jesus estava quebrando critérios de estigmatização. Feita essa ressalva, feita essa observação, vamos voltar lá para o texto.
2 discípulos chegam para Jesus e falam: tem uma pessoa lá expulsando o demônio, mas não pertence ao nosso grupo. O que a gente faz? Vai lá repreender? E Jesus dá uma resposta maravilhosa, minha irmã. Jesus diz assim: olha, quem não é contra nós é a nosso favor. Em outras palavras, os discípulos achavam que a manifestação de Deus dependia das pessoas andarem com eles. Então, assim, o critério da verdade para os discípulos era o grupo. Quem participa do nosso grupo, quem caminha com a gente, então tá certo. Para Jesus, não. Para Jesus, a verdade não é um critério que se confina num grupo. Jesus está dizendo o seguinte: lá tem libertação, lá tem emancipação humana, lá os pobres estão sendo libertados, lá os oprimidos estão ganhando voz e vez. Então deixa, porque onde o amor acontece, Deus está se manifestando. Não tem que ir lá trazer, não. Não tem que ir lá colocar do nosso ladinho, não. Quem disse que nós somos a definição da verdade? O próprio Jesus, minha irmã, não teve a verdade como definição. É como se ele dissesse para os discípulos: deixa, quem está fazendo o bem por aí é do nosso time. Quem está promovendo vida por aí é do nosso time. Não precisa estar do nosso lado, não precisa seguir os nossos passos, não precisa ter o nosso jeito. Aí veio um cristianismo colonizador e sequestrou Jesus. Jesus não é propriedade dos cristãos. Jesus transcende o cristianismo. E Jesus viu Deus no diferente e na diferença. Não, olha, quando tu fala que Jesus não é propriedade do cristianismo, tem um filósofo que eu gosto muito. Para quem não me conhece, aqui nessa live eu sou filósofo, eu estudo filosofia africana. E aí tem um filósofo, Mongobi Ramosi, que ele fala que a colonização ela estava ancorada em 2 pilares, né? Justamente porque ela precisava partir por um processo de desumanização do povo africano, né? Tirar os povos africanos para vir para cá desse lugar de humanização e esse lugar de empenhar um lugar de animalização, porque você poderia impor força e você poderia impor, inclusive, que essas pessoas fizessem o que fizeram durante 500 anos, porque você matou a humanidade dessas pessoas. E aí ele fala assim, ela estava ancorada em 2 pilares, ela estava ancorada na filosofia, ela estava ancorada na religião, no cristianismo, mas na ideia de cristianizar para dominar. E aí fala dessa perspectiva que tu está trazendo, que é porque tu imagina uma perspectiva de uma inversão de um Jesus que não está para falar a verdade, né? Mas está muito mais preocupado com a comunhão de todos, e aí cria-se um princípio hegemônico cristão que precisa dominar usando a figura de Jesus, né? E transforma isso. E aí me traz também, muitas das vezes, uma ideia de uma guerra religiosa, porque a gente está passando por uma fase que nós não conseguimos conversar. Eu não consigo conversar com muitas pessoas, por exemplo, próximas de mim, que são de religião, que são de vivenciadoras de igreja, sabe? Justamente porque eu não consigo dizer para elas assim qual é o problema, né, de nós termos vivências diferentes de espiritualização, de religião, enfim, e não poder andar por um caminho único, já que a gente está na busca do amor, na busca Isso é muito importante tu trazer, porque quando a gente está discutindo o racismo religioso, a gente precisa destituir essa ideia hegemônica de Jesus, porque ela contribui para o advento do racismo. Totalmente. Ela contribui, né? Porque você chega hoje e você vê as pessoas pretas que elas estão totalmente distantes de pertencimentos que são seus. Então, distante principalmente de Jesus, porque se você traz uma narrativa de Jesus, que é um Jesus que não é esse Jesus atomizado, com essa subjetividade violenta, castradora, mas que diz assim, nós temos caminhos, nós temos possibilidades, e por que não andar para essas possibilidades? E aí eu fico pensando como a gente pode trazer essa visão para dentro da igreja, como a gente pode trazer essa visão para dentro do povo preto e como a gente pode trazer essa visão para dentro do povo humano como um todo, para todas as pessoas do mundo, né? Porque eu sempre digo, o Henrique, que a África ela é tão generosa que ela tem um projeto de comunidade que ela não pensa só nela. Se você olhar a figura do Jesus que tu está trazendo, se tu olhar a figura dos ancestrais africanos, é sempre um modelo comunitário que entende o indivíduo a partir de como ele experimenta o próprio amor.
E aí você cria uma religião que é esse pulsar do amor. Inclusive, eu adoro quando tu fala de amor. Tá me ouvindo ou ele travou? Tá aí. Tá aí, Henrique? Tá, eu tô te ouvindo. Aí. Peraí, que eu vou chamar o Henrique de novo. E aí, gente, estão gostando? Eu vou chamar o Henrique novamente. Ó, para quem está me perguntando, essa live vai ficar salva e depois de 24 horas eu vou pedir autorização para o Henrique para colocar essa live. Ih, cadê? Não é para virar a tela. Peraí, aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Chamei o Henrique de novo. Agora nós estamos indo para os 15 minutos finais. Voltou. Voltei ontem numa live que eu fiz. Infelizmente começou a acontecer isso, aí foi travando. Enfim, vamos tentar seguir até onde der. Não sei se a minha internet está começando a falhar de novo. Bom, mas enfim, a gente tem. Eu vou abrir então aqui para o povo, para ver o que o povo tem de pergunta. Pessoas pretas seguindo a religião cristã, qual o impacto das pessoas, na vida das pessoas pretas ao seguirem a religião cristã? Vai depender totalmente da vivência de cristianismo que essa pessoa está experimentando. Você me ouve, minha irmã? Eu te ouço bem, irmão. Se for o cristianismo hegemônico, a pessoa preta tende a perder identidade, tende a perder gosto pela própria história e talvez até a noção da sua própria negritude, da sua própria ancestralidade, né? Então, depende. Existe um cristianismo colonizador, que rouba esse prazer, esse empoderamento. Agora, também existe um cristianismo não hegemônico que acolhe, que significa, que dá potência, que resgata essas histórias da Bíblia. Portanto, vai depender. O cristianismo hegemônico, na verdade, infelizmente, ele mata a nossa identidade. Outra vez. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tô te vendo. Peraí. Gente, está travando. Falta 15 minutos, está travando. Vamos tentar, que o Henrique falou que ele estava com a internet ruim. Quero ver. Aqui. Bom. Eu mudei de lugar aqui para ver se melhora. Vamos tentar mais um pouco. Desculpa, tá? Não, tudo bem, eu super entendo. É que, assim, a gente está passando por um processo de pandemia e está todo mundo utilizando a internet. Então, é um momento que a internet vai colapsar também, ela não vai dar conta. Mas falta 10 minutos, Henrique, eu quero só te fazer, deixa eu ver. Qual a sua opinião sobre os orixás, pastor? Acho que o senhor já falou um pouco, mas se o senhor quiser falar mais um pouquinho... Não, eu acho maravilhoso, eu aprendo muito, eu vejo beleza, eu vejo sacralidade, eu vejo a relação linda com a natureza. Então, o que eu acho, na verdade, é uma postura de respeito, de reverência, de admiração, de contemplação e até desejo de conhecer mais. Até queria te falar, se você puder me indicar coisas, me indicar textos, porque a minha postura... Infelizmente, até por conta da ação, eu demorei muito a me dispor ao diálogo. Então, recuperar esse tempo perdido e quero aprender mais sobre os orixás, porque a minha disposição é de respeito, é de reverência, é de admiração. Não, e é importante tu falar isso, eu te passo depois pelo WhatsApp, que essa visão, ela nos ajuda a construir um outro... Porque a gente não está falando aqui só de religião, a gente está falando de uma possibilidade de um outro modelo de cultura, né?
Que não Com seja essa certeza. cultura da violência, né? Porque quando tu traz isso, porque essa cultura maciça construída pelo cristianismo, ela construiu uma religião de violência, inclusive de violência entre pessoas pretas e pessoas brancas. E a igreja, ela tem uma participação muito grande sobre isso. Eu queria que tu me dissesse assim, o quanto esse diálogo, né, o afinamento desse diálogo, né, a gente se entender enquanto irmãos, embora nós tenhamos vivências de fé diferentes, é importante para que a gente consiga responder às violências promovidas pelo racismo, sabe? E as violências promovidas pelas violências de gênero, as violências promovidas sobre a comunidade LGBT, porque assim, a gente está passando até mesmo agora, né, por uma gestão, né, de um Estado, de uma pessoa que ganhou, que chegou ao poder falando justamente sobre isso também, né? E isso, assim, a gente tem uma legitimidade estatal de violências. Então, quanto diálogos como esse nos ajuda numa outra possibilidade de comunidade, né? Com certeza. Esses diálogos nossos, eles são fundamentais para a gente anunciar uma outra forma de sociedade. Nós precisamos estar cada vez mais juntos, em comunhão, em comunidade, em ações conjuntas na sociedade, porque a narrativa dominante, até com legitimidade de autoridades públicas, conforme você disse, é uma narrativa de ódio. É uma narrativa que naturaliza a morte. É uma narrativa, como se fala tanto, de necropolítica, né? É a gestão permanente da morte, é a política feita para matar, né? Então, a morte não é um dado errado, é um dado intrínseco ao sistema, é o projeto. Então, nós temos que estar juntos para afirmar uma outra cultura, né? De uma unidade na diversidade, de um diálogo de pluralidades no mundo, de valorização das diversas formas de saber. Enquanto a gente conversava, eu estava lembrando também dos povos indígenas, por exemplo. Hoje, tem várias missões evangélicas conservadoras entrando em áreas de povos indígenas isolados, numa perspectiva civilizatória, colonizadora, levando doenças, desagregando o modo de vida, gerando vários problemas, obviamente, fora toda a dizimação histórica dos povos indígenas. Estou dando esse exemplo para mostrar como a nossa articulação interreligiosa, plural, popular, ela é fundamental para afirmar uma democracia real, verdadeira nesse país. Eu acho que ou estamos juntos, porque precisamos construir essa saída. E isso que tu está falando é fundamental, assim, ó, porque o Brasil, ele também foi construído pelas espiritualidades de matriz africana, sabe? E é importante que esse diálogo aconteça, porque o nosso sagrado, ele também é um sagrado de transformação, né? Deus é amor, Jesus é amor, né? Mas Ogum também é amor, Oxum também é amor, Oxalá também é amor. O Mulu, que nesse momento vem sendo tão reverenciado, vem sendo convocado, vem sendo chamado para que proteja a humanidade diante ao que está passando. E nós estamos falando de um panteão que dialoga comunitariamente, que ensina para o mundo um senso de coletividade que tem como um princípio de amor. Então e aí você vê as espiritualidades de matriz africana sendo violentamente atacadas e destituídas em nome de um amor que não preserva o amor. O mesmo é com as comunidades indígenas, né? Nós estamos falando que amor, ele precisa pulsar. Aí tu falou algo aqui que é muito importante, que é a questão da disposição do coração, quando você falou de Jesus, né? E o coração, desde a filosofia quemética, é o nosso senso vital, é quem pulsa. E quando o nosso coração pulsa, ele pulsa a presença da ancestralidade. A ancestralidade, para a espiritualidade de matriz africana, por exemplo, quem consegue, na experiência ancestral que nós conseguimos, por exemplo, responder como que a ancestralidade africana chegou aqui, foi dizimada. E você vira hoje para crianças e fala que essa espiritualidade ela precisa ser exterminada em nome de uma política de extermínio, porque a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. E quando tu mata a nossa cultura, do nosso pertencimento de fé. Eu fico pensando assim, é importante, porque por mais que a gente também fale de um Jesus preto e um Jesus que traz amor,
esse Jesus vai precisar dialogar com essa espiritualidade de matriz africana, porque ele precisa fazer com que esse amor dialogue para que a gente consiga dizer para essa política hegemônica que nós temos um modelo de mundo que precisa dialogar. O diálogo ele precisa porque ele é castrador, né? Ele é violento, ele é assassino, ele é hegemônico e ele está alicerçado pela política de necropolítica. Eu acredito que para barrar a política de necropolítica e aí eu queria que tu E é uma pergunta bem ousada que eu vou te falar, e você se responde se você se sente à vontade, mas assim, às vezes eu acho que esse modelo hegemônico cristão que está aí, ele contribui para essa política, para essa necropolítica, sabe? Não, é uma pergunta com resposta direta, contribui muito. Esse modelo cristão hegemônico, ele é colonizador, ele é patriarcal, ele é racista, ele é sem Cristo, ele mataria Cristo e ele estimula muitas violências hoje. Quando um terreiro é invadido, quando uma mãe de santo é ameaçada, quando um pai de santo é perseguido, muito antes da concretização dessa violência na ponta, tem um discurso, tem uma narrativa, tem uma determinada forma de leitura bíblica. Então eu digo que tem muitos púlpitos cristãos cheios de sangue. Sangue de mulheres, sangue de negros, sangue de indígenas, sangue dos irmãos e irmãs de matriz africana, porque muito antes da violência lá na ponta, quando uma pedra é atirada, tem uma violência discursiva, tem uma violência epistemológica, tem uma violência simbólica, tem uma violência religiosa, tem uma violência racista. Esse tipo de cristianismo, eu como cristão quero destituir, quero denunciar, quero dizer que ele não é indiferente, não, ele é violento, ele é genocida, ele estimula a morte. Então, eu tenho tranquilidade em afirmar que o cristianismo hegemônico institucional, ele é violento. Ele não representa, ao longo da história, todas as experiências cristãs que existiram e que existem. Muitas vezes populares, progressistas, anônimas, periféricas, como falar das comunidades eclesiais de base, como falar da luta contra o racismo nos Estados Unidos a partir também do Negro Spiritual, como falar de São Francisco de Assis, de Irmã Dorothy, de Martin Luther King e de milhões de anônimos mesmo, que a partir da sua fé em Jesus tem compromisso com a vida, com a dignidade, com a liberdade. Agora, esse cristianismo hegemônico não tem salvação. Esse cristianismo hegemônico não tem salvação. Por mais que essa frase pareça, digamos assim, sensacionalista, mas esse cristianismo ou se converte ao Cristo ou vai continuar matando o Cristo. Sim. Entendeu? E aí, para a gente finalizar, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é que a sua narrativa vai em contra ao desfile da Mangueira desse ano, que tu desfilou na Mangueira, né? E que foi um desfile lindo. E eu queria que tu falasse assim, o quanto também a cultura, com esse diálogo de destituir esse poder hegemônico da igreja, e é o que aconteceu ali, nos ajuda nesse diálogo, né? Nos contribui para isso, assim. E que desfile lindo, parabéns. Nossa, eu fiquei muito emocionado, minha irmã. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Eu fiz ali o Jesus que entra em Jerusalém montado no jumentinho, lembrando que a cavalaria era a expressão de poder do imperador romano. Jesus não tem cavalaria, Jesus entra num jumentinho, no meio do povão. Então, eu acho que a cultura é um caminho muito bonito, de diálogo, de troca, de dança, de experiências múltiplas. Concordo com você, acho que uma das chaves para a gente fortalecer a nossa luta e produzir uma democracia real é pelo caminho da cultura popular, sem dúvida. Foi muito emocionante para mim. Nossa, eu imagino. E eu queria, para a gente finalizar, Henrique, tu sempre traz muito a pauta do amor. E para quem eu sempre falo de amor também, eu acredito que amor é a maior potência, é nosso senso vital curativo. E quando tu traz essa imagem de Jesus, quando tu traz essa figura de Jesus e diz assim, esse cristianismo hegemônico ele precisa acabar, e você está virando para as espiritualidades de matriz africana, que são alvos diretos, e está dizendo assim, eu te amo, há amor, e é nesse amor que a gente vai fazer, e é nesse amor que a gente vai fazer essa transformação. E eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, para a gente encerrar. É isso. Amor não é sentimento só.
Amor não é uma emoção passageira. Esse amor romântico, burguês, capitalista, circunscrito a um casal, uma casa, esse amor é alienante demais, né? Eu acho que o amor é uma decisão ética. O amor é um compromisso de vida. O amor é uma atitude política. O amor é uma vitalidade emancipadora. Entendeu? Esse amor aí que convive com racismo, com machismo, esse amor que diz que bandido bom é bandido morto, esse amor de se beijar em casa e querer que o mundo se exploda, é um amor anti-amor. É um amor barato, é um amor falso, é um amor traiçoeiro. O amor da espiritualidade verdadeira é um amor que humaniza. É o amor que valoriza a Mãe Terra. É o amor que grita a dor do mundo. É o amor que não fica quieto diante da injustiça. É o amor que produziu quilombo, sabe? É o amor que produz terreiros e que produz igrejas comprometidas com a vida. É o amor que faz barulho, é o amor que desobedece. É o amor que subverte, é o amor que é inquieto. É o amor que grita, que não abaixa a cabeça, que tem força, que é feroz. É uma delicadeza intransigente, é uma teimosia desobediente. É um anunciar permanente do futuro. É um amor que destrói poderes, que desautoriza de tiranos. Esse amor é espiritual, é a sacralização da vida, é o divino maravilhoso nos visitando. Enfim, é amor político, consequente, absolutamente decisivo, concreto e revolucionário. Meu irmão, axé, muito axé, por ter o Obrigado. por ter o Ori iluminado, assim, eu fico muito feliz, né? É extremamente importante, porque o amor é o nosso fluxo vital, é o que alinha a nossa espiritualidade, é o que nos faz nos revigorar enquanto seres, né? O amor é essa água de Oxum que nos lava, nos banha, né? E que faz com que algum trilhe caminhos de transformação em tempos de pandemia, que a gente possa entender e se voltar para nós, entender o amor do espírito, né, de transformação que a África nos possibilitou vivenciar, né? Entender que a gente não precisa vivenciar a mesma espiritualidade, mas a gente precisa se amar, e no amor a gente entende, né, o quanto é importante. Máxima gratidão real, assim, pela tua participação, por essa troca, que a gente possa fazer outras trocas futuramente. Com certeza. Obrigado. Muito bom te ouvir, tá? E obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Fiquei muito feliz pelo teu convite. Muito obrigado. Obrigada, irmão. Satisfação, cuidado para ti, para tua criança, para tua companheira, viu? Máximo amor por vocês. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.